1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Amém? Diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho. Só tirar aqui a internet. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o reino e glória. Amém? Gostaria de falar sobre ser pai, sobre a responsabilidade da paternidade. Ser pai é uma grande responsabilidade. Ser pai é uma grande responsabilidade. Para nossos filhos, nós temos grandes poderes. Para os nossos filhos, nós temos grandes poderes. Eu lembro quando eu era criança, tinha um amigo meu, que ele falava que o pai dele conseguia levantar um carro. E eu ficava triste, porque o meu pai não conseguia. Anos depois eu descobri que esse amigo era mentiroso. Mas a gente coloca o nosso pai. O pai tem superpoder. O pai tem superpoder. Mas nós não podemos esquecer também do conselho que o Homem-Aranha recebeu do tio dele. Com grandes poderes. Esse versículo vocês decoram, né? Esse versículo vocês decoram, né? Então, irmãos, agora esse versículo aqui, de fato, Lucas 12:48. A quem muito dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Olha só. Aquele que é muito dado, será exigido. Aquele que foi muito confiado, muito será dado. Então veja bem, nós temos essa grande responsabilidade, porque algo foi dado para nós, pais. Deus, Ele deu para nós a paternidade, e isso foi confiado a mim e a você. Deus confiou a nós, pais, o cuidado dos filhos dele. Deus, Ele colocou sobre nós esse poder da paternidade. Só que também Ele nos deu essa exigência. Nós temos então essa paternidade, esse poder que ela nos coloca. Mas também vem essa responsabilidade. Paulo, pastor ali da igreja de Tessalonicenses, ele se sentia pai de todos. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha como pai daquela igreja. Então nós entendemos também que como pai, nós temos a responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? Versículo 12, parte B. Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. A responsabilidade de um pai. A responsabilidade do pai é que os filhos vivam da maneira digna de Deus. Nós temos essa responsabilidade, que os filhos vivam de maneira digna de Deus. Que os nossos filhos venham fazer de tudo para ter uma vida digna de filho. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser espiritualmente maduros. Nós precisamos ensinar que os nossos filhos andem conforme a vontade do Espírito Santo. Nós precisamos que nossos filhos vivam de forma que a vida deles glorifiquem a Deus. Olha a nossa responsabilidade.
criar filhos maduros espiritualmente, criar filhos que andem em espírito, criar filhos que tenham uma vida que glorifique o nome de Deus em tudo o que eles forem fazer. Nós temos essa responsabilidade de criar filhos que vivam de maneira digna de Deus. Nós precisamos criar filhos que vivam nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Qual atitude, então, nós pais temos que ter para que nossos filhos vivam dessa maneira? Bom, agora é o versículo 12. Exortando, consolando e testemunhando. Para que o meu filho, para que o seu filho viva de maneira digna de Deus, uma pessoa espiritualmente madura, uma pessoa que viva para a glória de Deus, uma pessoa que ande em espírito, você precisa exortar, consolar e dar testemunho. Então o primeiro ponto que o pai deve fazer é exortar. O grego aqui de exortar é chamar ao lado para confortar. Chamar ao lado para confortar. Trazer para perto. Ajuntar para conviver. Colocar no colo e encorajar. Olha só, exortar, chamar para perto. E consolar. E confrontar também. Não só consolar, mas também confrontar. Trazer para perto. Ensinar, conviver, encorajar. Irmãos, o pai, ele precisa estar perto do filho. O pai precisa estar perto do filho. O pai precisa tirar da cabeça que é a mãe que precisa estar perto apenas, que é a mãe que precisa dar conta apenas. O pai passa vergonha, né? Esse dia eu estava vendo lá um meme que a mãe mandou o pai buscar o filho na escola. Chegou lá, ele não sabia a série do filho, a sala do filho, a professora do filho. Sabia nem o nome do filho. Olha só, porque o pai, a paternidade está desconstruída na nossa geração. Até a ideia de família patriarcal, irmãos, ela está fora também dessa ideia o molde que a sociedade tem colocado como família patriarcal, o pai, o chefe, o separado lá, o provedor que fica longe, que fica distante, só chega em casa felizão, a casa está arrumada, a criança está com o banho tomado, a mulher está lá cansada, com cheiro de alho, cheiro de cândida, e o marido lá chega lá e senta, o filho vem correndo, tira o sapato dele, não, eu sou pai porque as contas estão pagas, está tudo em ordem. Irmão, esquece isso. O pai precisa fazer parte da família, o pai deve fazer parte da rotina, o pai deve fazer parte do dia a dia. Então nós como pais, nós precisamos chamar para perto, chamar para confrontar, chamar para consolar, chamar para ensinar. Nós não podemos terceirizar a educação. Aquilo que você como pai precisa ensinar, é só você pai que vai ensinar. Não é sua mulher, não é a sua esposa, é você. Aquilo que você pai que precisa transferir para o seu filho, não é o avô, não é a avó, não é a tia, não é o pastor, não é a tia das crianças, não é a professora das crianças. É você, pai, que precisa fazer. Então o pai, ele não pode terceirizar a educação. Você, pai, precisa entender onde você está terceirizando. O que você não está fazendo? Talvez a mulher está aqui, cheia de coisa, porque o pai não está cumprindo o seu dever, aquilo que ele deve fazer. O pai, para educar, ele precisa participar. O pai, para educar, ele precisa participar. Ele precisa estar perto. Para educar, é necessário participar. Não é só chamar, a mãe fala, vem aqui que agora eu não aguento mais, dá jeito no seu filho. Não, o pai não é a última instância. O pai é todas as instâncias, em todo momento. Parece que o pai é só quando a mãe não consegue mais. Esquece isso.
Esquece isso. O Pai são todas as instâncias, em todos os momentos. A sua palavra não é só final, é em todo momento, é em todo instante. E nada pode substituir a sua presença. Nada substitui a sua presença. É o seu papel como Pai. Precisa ser cumprido. Não adianta ter sucesso fora de casa. Não adianta ter sucesso na igreja, ter sucesso no trabalho e ter um fracasso na paternidade. Esquece. Pai, o seu sucesso deve começar em casa. A gente prega aqui, irmãos, a gente fala, a nossa igreja começa no lar. A igreja começa em casa. Não adianta você estar aqui todo dia dando conta de todo mundo e não dando conta dos seus. Não. Então, se você não dá conta dos seus, fala, pastor, está errada a minha vida aqui. Então vamos consertar. Dá conta dos seus primeiro. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. E depois, cuide da igreja. Só que para isso você precisa conviver. Conviver é estar perto, irmão. Às vezes nós não sabemos nada dos nossos filhos, porque nós estamos distantes dos nossos filhos. A gente não sabe nem o dia do aniversário dele. A gente não sabe. Que desastre é se o pai tem que levar o filho na pediatra? Meu Deus do céu. A mãe fica intercedendo. A mãe fica intercedendo. Senhor, traz a revelação aquilo que ele não sabe. Revela para ele, Deus. Revela para ele, Senhor. Revela. Ou a mãe tem que fazer todo um roteiro, anotar tudo lá. Conte sobre ele. Espera um minutinho, deixa eu ler no meu celular aqui. E começa a ler tudo, né? Mas a pediatra está acostumada. Fica tranquilo, porque infelizmente isso é comum. Infelizmente isso é comum. Nós precisamos andar mais com o Fabiano. Nós precisamos aprender mais sobre ser pai. A gente já precisa aprender, a gente precisa participar. A gente precisa estar perto. Eu lembro, isso faz muitos anos, porque o Lucas já vai fazer 14 anos. Estava num concílio. Concílio é a reunião de pastores, né? E esse concílio aí foi eu, a Patrícia e somente o Lucas. Ele era bebezinho. E aí tinha uma atividade para nós pastores e as mulheres lá, né? E eu estava com o Lucas bebezinho lá, né? Chegaram para mim e falaram, e aí? Cadê a mãe? Não é? Cadê a mãe? O filho tem que ficar com a mãe que tem que cuidar. Falei, não, eu sou pai. Quem disse isso, né? A mãe vai lá, você está aí, está com o bebê, está junto dele, né? O Lucas era uma criança pequena, para quem lembram, né? Grandão assim, né? Mas parece que a mãe, alguém da igreja, né? Um pastor falou para mim que estava errado isso. O Lucas não poderia estar comigo ali. O Lucas teria que estar com a mãe dele. Só que a gente combinou lá, a gente vai revezar, né? Fica um pouquinho com você, um pouquinho comigo. Mas a galera tem essa cabeça, né? Que quem cuida é a mãe. Está errado, está errado. O pai deve cuidar. O pai deve cuidar. Então o papel do pai é exortar. Só que exortar é chamar para perto. Exortar é andar junto. É estar perto dele, é conviver. Irmãos, nós precisamos desenvolver a criatividade. Ser pai também é exortar com criatividade. A gente deve entender, irmãos. O nosso filho ele vai crescendo. A cada etapa a gente deve aprender a forma de falar com ele. A gente deve usar a criatividade para se comunicar com os nossos filhos. Se ele é bebê, se ele é criança, tem que falar como criança. Se ele é um homem, tem que falar como homem. Se é um adolescente, tem que falar como um adolescente. Não adianta exigir. Não adianta exigir uma idade que ele não tem. Não adianta exigir um jeito que ele não entende. Precisamos de criatividade. Exortar também é estabelecer limites. Os nossos filhos precisam de limites. Então, o pai não é o dia que... Esses dias aí, brincando lá em casa, né? Que a Patrícia ia para algum lugar, eu falei para eles, a gente está livre. O dia todo agora é videogame, comer o que quiser. Agora eu vou estar no comando aí, né? Só que o pai, ele precisa ter esse limite. Ele precisa estabelecer o limite. Então a mãe não pode passar o dia fora, chegar em casa, tá o filho morrendo de fome, a casa bagunçada. E aí, meu filho?
Não adianta só ser o super-herói, né? Tem que cumprir as responsabilidades. Temos que cumprir a responsabilidade, irmão. Ninguém mandou ser pai. Já que é pai, você precisa cumprir a responsabilidade. Os nossos filhos precisam desse não, né? O pai precisa estabelecer esse não. Então, não tenha medo. A nossa geração aqui tem uma preocupação de dar para o nosso filho o que nós não tivemos. Só que a gente esqueceu que a gente viveu muito bem com aquilo que nós não tivemos. Não é verdade? A gente viveu sem celular. A gente viveu sem... Eu lembro que eu queria um videogame do meu pai, e na época era o Super Nintendo. Meu pai me veio com um Dynavision. Rapaz, um videogame que... Queria um Nintendo, né? O Super Nintendo. E era tipo um Atari modificado, assim, né? Então eu não tive um Super Nintendo. Eu não tive. E a gente fica nessa cabeça. Não, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Calma. Calma, não é bem assim. Você viveu bem, né? E aí o nosso filho fica mimado, porque ele quer tudo, né? Porque hoje ele vai assistir lá os youtubers da vida eles têm tudo, os youtubers, né? E aí o nosso filho quer tudo e você quer dar tudo para o seu filho. O pior é a satisfação. Não, você quer o pior... Desculpa, irmão, desculpa, tá? Mas não leva a mão, não. Quer o pior exemplo? Filho, você tem de tudo aqui. Ó, tem amiguinho seu que não tem escola particular. Tem amiguinho seu que não tem inglês. Ó, tem amigo seu que não tem isso para morar. Ó, tem amiguinho... Irmão, você acha que seu filho está ligando para isso? Não tá. Não tá. O seu filho precisa de amor. O seu filho vai ter tudo quando tiver a sua presença. Fala, filho, ó, você tem tudo, você tem a minha presença. É isso. Não é você ficar jogando na cara do seu filho as coisas materiais. Isso tem valor para você. Não tem valor para o seu filho. Não tem valor para o seu filho. O que ele precisa é de bem material. Olha o ato falho, né? Freud explica isso. O que seu filho precisa é do amor, é do ensino, é da exortação. Então, pais, a gente precisa. Só que a gente também precisa tomar cuidado com a superproteção. Estava atendendo aí um tempo atrás, né? Um filho de crente, né? Esse filho de crente estava com medo do futuro. Por quê? Porque ele estava com medo de entrar numa faculdade pública, viver no mundo lá fora. Ele estava com medo de perder a fé dele. Mas, sabe por quê? Porque a mãe dele colocou ele numa bolha. Esse menino, nada contra estudar em escola cristã, pelo amor de Deus, entenda a minha lógica. Esse menino é de uma escola cristã. Esse menino vive dentro da igreja. Esse menino tem os amigos da igreja. Então a gente pensa que colocando nosso filho dentro de uma bolha cristã, a gente vai proteger o nosso filho. Irmãos, a gente livra o nosso filho ensinando. Ensinando. Às vezes a gente está vendo alguma coisa assim, a Patrícia... Nossa, mas olha o que esse cara falou no filme. Patrícia, o que ele ouve na escola? Meu, o que esse menino ouve? Eu estudei, eu fui do fundamental. Eu sei as histórias que se contam. A gente fica preocupado. Não, o meu filho nunca ouviu isso. Você não sabe de nada, meu filho. E a gente quer criar o nosso filho numa bolha. Só que o que acontece? Quando ele chegar lá no mundão, ele vai ficar despreparado. Ele vai ser influenciado. Meu irmão fica brincando com uma vizinha lá, né? Não sei nem se eu posso falar isso. Espero que a vizinha não assista essa live. Mas meu irmão falando assim que... Minha mãe até contando que prendeu essas meninas, na bolha. Aí meu pai falando, meu irmão falando, né? Na primeira saída dessa menina, ela voltou grávida, né? Não foi exatamente isso. Mas elas engravidaram muito nova. Prendeu tanto. E o resultado foi esse. Não é prender, irmão. É educação. E educação exige dedicação de tempo. A gente quer terceirizar tudo. A gente quer afastar o nosso filho do mundo mal. Meu filho, não vai ser possível.
Eu fui criado nesse mundo mal. Quem aqui não foi criado nesse mundo mal? Levante a mão aí. A galera toda aqui. E você, não, mas é meu bebezinho. Ele é um anjinho. Vai pensando. Meu anjinho. Aí ele não pode, não. Ele não pode conhecer amiguinhos que não são da igreja. Tem irmão da igreja que é pior do que está lá. Tem uns amiguinhos da igreja que, meu filho, é só pela graça de Jesus. Não é verdade? Então, e talvez pode ser até o seu filho. Olha só, né? Então, a gente precisa entender, tomar muito cuidado com essa superproteção. Eu preciso preparar o meu filho para o mundo. Você precisa preparar o seu filho do mundo. Para o mundo, né? E aí a gente tem que entender que os nossos filhos é um empréstimo que Deus nos deu. Ele nos emprestou o filho dele. É um empréstimo. E a Bíblia fala que eles são como flechas, né? Eles serão lançados. Eles não vão ficar com a gente. Não adianta eu querer que meu filho fique preso. Não adianta. Ele é uma flecha que vai ser lançada. E quando ele for lançado, e aí? Ele vai viver de uma vida digna de Deus? Eu preparei esse meu filho? Eu ensinei esse meu filho? Ele é um empréstimo. Ele é uma flecha que está comigo aqui, mas ele vai ser lançado. E quando ele for lançado? E aí? Então a gente precisa realmente participar, irmãos. Exortar é chamar, é participar. Segundo ponto que Paulo fala, consolar. Consolar é aliviar o sofrimento, é arrancar a angústia. Irmãos, nós somos chamados para consolar. É uma abordagem que não é destrutiva. É uma abordagem que é construtiva. Nós precisamos visar sempre a construção dos nossos filhos. Esses dias eu estava conversando com um casal e eu disse assim, olha, se tem raiva, não tem educação. Raiva e educação não se mistura, irmão. Não se mistura. Não se existe correção com raiva. Não existe. Às vezes até lá em casa eu falo, Patrícia, agora eu vou representar. Aí faço aquela cara de bravo, né? Pior que meu filho está ouvindo aqui, mas ele já é um adolescente, né? Aí eu volto, a Patrícia lá, mas como você falou assim com o menino? Não. Mas eu não estava com raiva. Eu estava representando ali, né? Olha, o seu pai está isso, aquilo, tal. Mas, para ele entender. Agora, se eu vou lá e de fato estou bravo, eu não posso educar. Eu tenho que me acalmar. Eu tenho que me acalmar, eu tenho que esperar e depois eu converso. O nosso problema é que a gente quer reagir aos nossos filhos. Você não está para reagir, você está para educar. Então o filho faz alguma coisa que te desperta uma fúria, você pega o chinelo e já taca no menino assim, ó, vai girando, o menino está correndo, pega no pé dele e sai capotando assim, né? O sonho é que isso aconteça, né? Mas a gente não está para fazer isso. A gente está para conversar. Não estou dizendo que você não possa bater nos seus filhos. É claro que utilizar as mãos para bater, irmão, sem chance. Tem gente que dá porrada no filho. Por favor, né? Tem gente que dá tapa no filho, irmãos. O seu filho precisa entender que as suas mãos é para quê? Abençoar, né? A mão é para abençoar. Então, pega o seu chinelo, é no bumbum, em algum lugar. Mas não é para jogar na cara do moleque, esquece isso, puxar pelo cabelo. Eu lembro uma vez, a gente era criança ainda, jogando bola na rua, a mãe chamando o menino não queria, a mãe foi correndo atrás do menino. É que eu lembrei da cena agora, né? Mas puxou o menino, deu um chute nele assim, tudo na rua, assim, o menino caindo, fugindo. Parecia a briga de duas pessoas. Desculpa pela risada. Mas é triste, irmãos, é triste, tá? E aí, hoje é fácil ser cancelado na internet, né? Bom, então, olha só. Mas, na verdade, a gente precisa saber, irmãos, a forma, o jeito
de corrigir. Nós precisamos aprender: raiva e educação não se misturam. Nós não podemos ter um papel de destruição, mas de construção. Pai, o seu papel não é de destruição, é de construção. Ore a Deus para que, se um dia seu filho for fazer terapia, o seu nome não seja citado de forma negativa. Porque é o que mais aparece. Ah, é o meu pai, eu sou assim por conta do meu pai. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. E aí eu preciso tomar muito cuidado. Eu não quero ser motivo para um sofrimento emocional do meu filho. Não seja esse motivo de sofrimento emocional para o seu filho. Que você seja um canal de contribuição, de construção e não de destruição. Às vezes a gente prefere dar o celular para as coisas se acalmarem. O celular não educa. Ele pode acalmar ali um momentinho, você pode ficar tranquilo, mas ele não educa. O que educa é o relacionamento. É proximidade. Nós precisamos de proximidade, de relacionamento. Pai precisa se relacionar. E aí é o que cada momento, ou que cada fase exige do tipo de relacionamento. A fase de criança, a fase de relacionamento é brincar. A fase de adolescente é conversar, é ir para algum lugar, é sair. Cada fase tem uma abordagem, cada fase tem uma forma. Então é necessário estar próximo, é necessário estar perto. E Paulo fala do último, que é testemunhar. Testemunhar é testificar algo. Eu testifico. Isso de fato é verdade. A minha fala é autenticada pelo meu comportamento. A minha fala é autenticada pelo meu comportamento. Nós precisamos ter comportamentos que ensinem os nossos filhos. Os nossos filhos estão nos observando o tempo todo. Só não observando, mas pegando de nós o comportamento. Você pode ver, tem gente que fala assim: nossa, ele até o jeito de expressar é igual ao do pai. Ele anda igual ao pai, ele coça a cabeça igual ao pai. Ele fala igual ao pai. Não é verdade? Quem já ouviu isso? Alguns aqui, né? O Luiz já ouviu isso. Obrigado, Luiz, por me responder. Então, olha só. Nós precisamos nos relacionar, testificar, passar vida para o nosso filho. O nosso filho precisa ter um modelo. A nossa geração aqui precisa de referencial, irmão. A nossa geração precisa de referencial. O referencial não pode ser o youtuber. O referencial não pode ser o influencer. O referencial precisa ser você, pai. Precisa ser você. Que você seja o testemunho, de fato, de quem é Jesus para o seu filho. E tudo isso para quê, né? Para que eles vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para a glória e para o reino de Deus. Então, ter filhos não é um tiro no escuro, não é vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai rolar, vamos ver como é que essa criança vai ser no futuro. Não. Ter um filho é um projeto. Ter um filho não é um tiro no escuro, é um projeto. O seu filho nasceu para a glória de Deus. Esse é o projeto maior que o seu filho tem. E Deus, Ele emprestou o filho dele para você, para que você possa cuidar e lançar o seu filho. Como o seu filho vai ser lançado? Como o seu filho vai ser lançado? Não é um tiro no escuro, não. Não é um tiro no escuro. Existe um caminho, existe um lugar que o seu filho precisa chegar. Esse lugar é viver da maneira digna de Deus. E é por isso que você precisa conversar com o seu filho. Chega de vergonha de falar com o seu filho. Ah, tenho vergonha de comentar essas coisas com o meu filho. Por favor, irmão. Por favor. É você que precisa falar. Ele precisa aprender e ele precisa ouvir. A melhor escola é a sua casa. A melhor escola é o seu testemunho. O seu filho, é claro que ele precisa aprender a estudar, é claro que ele precisa aprender a se dedicar, é claro que o seu filho precisa de um bom trabalho, mas acima de tudo, o seu filho foi chamado para servir no reino de Deus. O seu filho foi chamado para servir no reino de Deus.
Você não pode deixar que esses valores fiquem alheios à sua vida diária. Então você tem que pensar o quanto que isso é ensinado para o seu filho diariamente. Quantos valores do reino de Deus o seu filho aprende e ouve de você na sua casa. Essa fé que você recebeu de Jesus Cristo, você precisa transmitir para a sua geração. E para isso é necessário dedicação. Você precisa se dedicar ao Senhor. Irmãos, nossos filhos precisam amar a Deus de todo o coração. Nossos filhos precisam amar a Deus de todo o coração. Pai, o seu filho precisa de Jesus Cristo. Ele não precisa só dessa escola, do trabalho, do dinheiro. Tenha um projeto para o seu filho encontrar com Jesus Cristo. Viver com Jesus, andar com Jesus Cristo. Como? Exortando, consolando e testemunhando. Para você que é pai, não existe pai perfeito, irmão. Não se cobre. Não fique se julgando com essa mensagem aqui. Ouça para aprender. Todos nós erramos. Não existe um pai perfeito. Eu erro muito como pai. Eu tenho muitas falhas como pai. Busque em Deus. Deus é o pai perfeito. Busque no Senhor esse ensinamento. Viva na dependência de Deus. Pai, me ensina a ser um bom pai. Pai, me guia e me consola. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe os pais. Eu quero chamar aqui, a Marta, a Camille, Viviane. A gente vai ter aí uma homenagem para os pais. Vamos fazer o seguinte, pedir para a equipe de diáconos aí fortes, tirar essa mesa aqui para nós. Um tira isso daqui, e o outro tira a mesa. Dá para o Márcio. Márcio. Aqui é muito rápido, tá vendo? Quem vai usar o microfone? Vai passando, né? Cadê o seu? Não, mas assim. Fala bem pertinho do microfone assim, tá bom? Fala som. Som. Testando. 1, 2, 3. Bem-aventuranças do Pai. Bem-aventurado é o pai que chama a vida aos seus filhos. Bem-aventurado é o pai que não tem medo de ser terno e carinhoso. Bem-aventurado é o pai que sabe brincar com seus filhos e passar tempo com eles. Bem-aventurado é o pai que sabe ouvir e se comunicar, mesmo quando cansado. Bem-aventurado é o pai que dá segurança e seu amor com sua presença. Bem-aventurado é o pai que sabe orar com as crianças e mostrar o caminho correto. Bem-aventurado é o pai que dá segurança. Não, bem-aventurado é o pai que sabe que abraçar vale mais do que um sermão. Bem-aventurado é o pai que cresce com seus filhos.
Bem-aventurado é o pai que pode compreender e perdoar os erros dos seus filhos e reconhecer o seu erro próprio, o próprio erro. Bem-aventurado é o pai que não vai sobrecarregar os filhos de coisas, mas educá-los para a sobriedade e partilha. Bem-aventurado é o pai que sabe que não é perfeito e reconhece seus limites.